Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Ouça com calma estas palavras de Salomão pelo Espírito. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Somente dois caminhos, vida ou morte. Esse é o tema. Esta é a verdade revelada nesta declaração de Salomão. Bem, Salomão, você já ouviu sobre ele tantas vezes. O terceiro rei de Israel, filho do grande rei Davi. Conhecido na antiguidade por todos os povos. Quantos textos, quantos artefatos arqueológicos ainda há a respeito desse rei. Foi um rei fabuloso em seu conhecimento, em sua riqueza e nas coisas que ele alcançou. Mais do que um rei, na verdade, um arquiteto, um poeta, um agrônomo, um zoologista, um biólogo, tantas e tantas declarações, títulos podem ser feitas e dados a este homem. Ele alcançou muitas coisas. Um homem de exímio conhecimento, de sabedoria invulgar, cujo escrito chegou até nós na palavra de Deus, é claro, pelo Espírito, mas também conhecido na história secular, o grande rei Salomão. Mas um homem que, em um determinado momento da sua vida, abandonou seu Deus. Abandonou a fé de seu pai Davi e do povo de Deus, o povo de Israel, e se tornou um homem rebelde contra o seu Deus, abertamente contrário ao seu Criador e rebelde contra o seu Deus. E ele tentou, neste período da sua vida, indulgir a sua mente e a sua alma, alimentá-la, regá-la com tudo aquilo que fosse possível, que trouxesse prazer à mente e ao corpo. Nós lemos em Eclesiastes que ele se entregou à arte, ele se entregou à ciência, ele se entregou, às engenharias, produziu os grandes tanques, os grandes estábulos de Salomão, suas construções magníficas, suas explorações geológicas, a conhecer todo tipo de coisa. E ao longo deste período, para alcançar uma espécie de plenitude, quietude, satisfação pessoal, ele pecou de muitas maneiras e muitas vezes contra o seu Criador. Ele pecou contra Deus, sobretudo, em que ele seguiu o seu próprio caminho nesta vida, a revelia do caminho de Deus revelado. O rei Israel era um representante de Deus ao povo. E ele tinha uma cópia da lei de Deus e deveria conhecer o seu Criador. E quanto mais Salomão, que recebeu de Deus tamanhos benefícios, dádivas, dons e talentos da parte do Senhor para a vida. Mas nós lemos que em um determinado momento de sua vida, entre a meia-idade e a velhice, ele veio a perceber que a vida de um ser humano sem um relacionamento pessoal com seu Criador é um embrulho de vaidade com um conteúdo de futilidade. E assim nós lembramos das famosas declarações de Salomão: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo na vida. Se nós não conhecemos de fato o nosso Criador, se nós não temos um relacionamento real, pessoal com Deus eterno. E então ele se arrependeu de seus pecados contra Deus e buscou ao Senhor de todo o coração, e nós lemos que ele se arrependeu de seus pecados e deixou de ser Salomão, o rebelde, e tornou-se um pregador da verdade. E este livro de Eclesiastes, que logo vem depois de Provérbios, é um testemunho da sua conversão. Eclesiastes, o pregador. Mas nós estamos no livro de Provérbios. E Provérbios são declarações muito profundas deste rei Salomão, declarações de verdades, nós chamamos isso de aforismos, declarações rápidas, breves, sobre alguma coisa. E o que ele faz aqui em Provérbios é relatar como que em um diário, através de declarações rápidas, aquilo que ele observou em sua vida, junto com outras pessoas que se afastaram de Deus, o que ele viu, o que ele observou, o que o levou a se afastar de Deus? Qual foi o resultado desse distanciamento do Senhor? São palavras profundas, queridos amigos, são palavras atuais. Nós não temos aqui máximas morais, nós temos o diário de um homem que se afastou do Senhor, que viu a vaidade, a mentira desta vida sem o Criador e registrou aqui então os seus experimentos com a vida. Salomão
viu este caminho de se afastar de Deus, percorreu ele em primeira mão. Ele trilhou por algum tempo este caminho de se distanciar propositadamente de seu Deus. Bem, aqui algo para nós. Ele diz no versículo 12, nós temos poucos minutos diante de nós, firme a sua atenção nessa declaração. Ele diz, há um caminho que ao homem parece direito, aos olhos do homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deixa eu tentar definir o que ele quer dizer por caminho. Há um caminho. Caminho aqui significa estrada, uma direção, um caminho a ser percorrido. Esse é o sentido denotativo, uma rua, uma trilha, um caminho, para dentro do qual alguém entra para chegar em algum determinado lugar. Mas há outro significado aqui em caminho, um sentido mais conotativo. Caminho, nós sabemos, e aqui significa isso também, significa um meio, uma maneira, uma forma de chegar-se a algo. Você talvez seja um apreciador, ou foi pelo menos antes da conversão, daquelas artes marciais seculares orientais, e muitas delas, sobretudo as coreanas e japonesas, estas artes marciais recebem um certo título, não é? Toda arte marcial que termina com a palavra do significa meio, caminho. Por exemplo, Taekwondo, caminho dos pés e das mãos através da mente. Judô, caminho suave. Aikido, caminho do balanço. Assim, caminho também representa um meio para chegar a algum lugar. Nesse caso, um meio de abater o oponente, chegar onde você deseja chegar, em uma guerra, em uma luta. Mas vamos pensar sobre coisas um pouco mais elevadas a respeito disso. Pense sobre a vida, em termos de um caminho. A vida como um caminho que se jorna. A vida como uma jornada, claro, não preciso lhe dizer isso. Nós estamos em movimento. Desde o dia em que nascemos, o nosso crescimento, formação, até o final dela. Nós estamos jornando através do tempo. O que é o tempo, senão a medida do movimento? E nós passamos de uma determinada época da vida para outra, de um estágio para outro, e nós estamos jornando, nós estamos em movimento. A vida é uma jornada através de um caminho. É como um caminho, e todo caminho conduz a um determinado destino. A vida é como seguir, então, por uma jornada. E eu penso que esta é a melhor maneira de definir a vida do ser humano. Uma jornada. Em termos existenciais, em termos humanos, a vida é uma jornada. E é claro, em termos espirituais, a vida também é uma jornada. Bem, você pode achar isso poético, mas o que a vida é exatamente isso. Então chega ao final essa jornada. E os caminhos pelos quais nós passamos, e o destino nos encontra na morte. Você e eu, querido amigo, nesta noite não estamos estáticos no tempo. Nós não vivemos apenas no espaço, agora aqui, daqui a pouco num ponto de ônibus ou em casa. Nós também vivemos dentro deste fluxo de tempo. Ele não para, ele continua em movimento. E nós seguimos em nossas ações, atividades dentro de um fluxo de tempo. Esta é a jornada em que nós estamos. Goste ou não, o fato é que nós estamos em uma jornada. Goste ou não, cada um de nós está dentro deste barco levado pela água do tempo, conduzindo a um destino. A vida física, a vida biológica é exatamente isso, uma jornada. Começa na concepção, se desenvolve, segue, chega ao seu ápice de energia e capacidades, então ao final, a morte, a conclusão, o tempo passou, a jornada foi concluída. E você sabe que uma característica particular, fundamental de uma jornada em direção a algum lugar são as rotas que nós tomamos para chegar ali. Você vai dirigir para uma cidade distante, você logo procura no mapa as rotas, não é? As SPs, X ou Y, as BR, e os BRs, perdão, e você toma essas rotas para chegar a esse destino. Claro, não me refiro mais ao caminho no sentido meramente físico, estou falando sobre a vida, as rotas, os caminhos da vida para a conclusão dela. O seu caminho neste mundo, a sua visão de mundo, assim por dizer, questões como qual a finalidade de nascer, crescer, viver e morrer, por que as pessoas nascem? Qual o propósito disso tudo, estar aqui hoje, amanhã em determinado lugar?
O que vem após a morte. A maneira como você vê estas coisas, o significado que você dá a estas coisas é um caminho de vida. A maneira como você entende a existência humana, a tua própria vida, a vida das pessoas, é também um caminho de vida. O que você pensa sobre a morte, o que você pensa sobre o valor de ser humano, é uma visão de mundo, é um caminho de vida. E você segue ao longo dos anos da tua vida neste caminho que é construído aos poucos, muitas vezes, guiado por esta maneira de ver a vida. Esse é o significado, então, de caminho aqui nas palavras de Salomão, no versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito. Um caminho. Salomão está falando sobre a vida de uma pessoa, é claro. Mas a vida de uma pessoa vista em particular do ângulo espiritual. Você sabe, a alma é aquilo que nós somos. A vida de uma pessoa não pode ser resumida àquilo que ela comeu, o que ela vestiu, os lugares em que ela esteve, as casas em que ela morou. Uma pessoa é a alma. E Salomão fala sobre o caminho da alma, o caminho da vida ao longo dessa breve jornada aqui deste lado da eternidade. A vida de uma pessoa é sobretudo espiritual. Porque a vida de uma pessoa tem muito mais a ver com significado, com propósito, a alma, do que aquilo que nós tocamos, vemos, comemos, nos vestimos. Queridos amigos, todos nós entramos no mundo e há dentro de cada um de nós, independente da cultura ou grupo étnico, um instinto natural por propósito, por significado, em tentar tatear a realidade, compreendê-la, abarcá-la e dizer: é isso, isso significa isso. Isso está em todos nós. Isso se manifesta de muitas maneiras, mas isso está em todos nós. Há dentro de nós este instinto por propósito e significado, não meramente por alimento, por proteção do corpo e segurança, porque nós não somos meros animais elevados. Uma percepção instintiva, mas racional, de que este mundo ele foi criado, ele não veio do nada, do puro e cego acaso, da desordem. De que há um design, um projeto, uma ordem nas coisas. Todos nós percebemos isso instintivamente. E há dentro de cada pessoa este senso de que há um Criador. E é assim que nós começamos na vida. Você percebe isso em crianças na tenra idade, você encontra essa verdade em todos os grupos étnicos, um senso, um instinto da existência de um Criador, da origem, Deus trazendo à existência todas as coisas. Isso foi colocado dentro de nós. E nós chamamos isso de consciência moral. As nossas ações, por exemplo, revelam isso. Quando nós fazemos ou pensamos certas coisas e nos sentimos bastante incomodados e compreendemos que aquilo não foi correto, ou que isso foi algo justo, esta percepção, este instinto, essa capacidade moral, a consciência. A consciência é a voz do Criador dentro de nós, testificando que Ele é real, que nós não somos meros animais, que nós possuímos uma alma, que nós devemos prestar contas ao nosso Criador, que há um Criador, que a vida chegará ao seu final e um dia nós iremos prestar contas a Ele. A nossa consciência segue nos informando ao longo desta viagem, ao longo desta jornada. Mas por que nós nos afastamos de Deus, como Salomão, em determinado momento de nossa vida? Por que nós nos rebelamos contra estas verdades inatas, instintivas dentro de nós? Essa é a grande questão. Bem, Salomão, ele põe o dedo nesse ponto. E aqui, é claro, inspirado por Deus, por isso que está registrado aqui para o nosso ensino, ele indica a razão, o porquê uma pessoa se afasta de Deus em um determinado momento. Observe o que ele diz. Há um caminho que é tomado em determinado momento da vida de uma pessoa, que aos olhos dela parece ser um caminho certo a ser tomado, um caminho bom, um caminho direito a se seguir. Bem, permita-me parafrasear estas palavras de Salomão no versículo 12 da seguinte maneira. Ele está dizendo: caminho, na jornada da vida, há uma trilha, uma rota, um caminho que aos olhos de uma pessoa parece ser um caminho bom, um caminho aprazível, certo a ser seguido.
mas o fim deste caminho desembocará em caminhos que levarão à morte. É isso que ele está dizendo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Espiritualmente falando, tudo começa em um caminho e este caminho desemboca em caminho. Você percebe o jogo aqui de singular e plural? Veja novamente, está bem diante de nós. Há um caminho singular que ao homem parece direito, mas o fim dele, plural, são os caminhos da morte. E aqui está a ilustração. Um grande, largo caminho. E eu coloco os meus olhos sobre ele, um caminho de vida. Uma maneira de viver, de encarar o mundo, Deus, a minha alma. Eu digo, eu gosto deste caminho. Eu me lanço para dentro dele. E a palavra de Deus está dizendo que este caminho específico, que parece bom aos olhos do ser humano, ele bifurca em muitos caminhos que desaguam em morte, em tragédia. Há um caminho que bifurca, que conduz a outros caminhos cujo resultado é a morte. Essa é a ilustração diante de nós aqui. Que caminho é esse, então? Salomão diz que é um caminho único. Há um caminho que ao homem parece direito. Um caminho que leva uma pessoa a se afastar de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Uma pessoa a se extraviar do seu Criador por dentro de trilheiros que o afastarão mais e mais do seu Criador. E a consequência e o final desta jornada será a perdição da alma, a condenação, dito aqui como morte, porque ele está falando sobre a alma. Que caminho é esse? Há um caminho que ao homem parece ser um modo de vida aceitável, bom, direito de se viver, de se pensar. Deixe-me dizer que caminho é esse. Esse é o caminho de ignorar a Deus. De ignorar a palavra de Deus e o Evangelho. Esse é o caminho. Ignorar a Deus no coração. Indiferença com Deus, com sua palavra, com seu Evangelho. Indiferença para com a mensagem do Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Esse é um caminho. Ó, queridos amigos, nós fomos criados por Deus. Nós não somos o resultado, como eu tenho repetido tantas vezes, da chance, do acaso. Deus é o nosso Criador, Ele colocou dentro de nós este instinto para a eternidade, que a vida não termina aqui, que há algo mais além do comer, beber, dormir e desfrutar de alguma coisa física. E nós reconhecemos instintivamente que há o Criador e a natureza declara a sua existência. E o que nós fazemos? Nós sabemos disso, nós trazemos isso do berço e em um determinado momento da vida nós deixamos este caminho e entramos em um caminho que aos nossos olhos parece ser muito bom. O caminho de ignorar a Deus. O caminho de ignorar o seu Evangelho, a sua palavra. Bem, como eu entrei nesse caminho de ignorar a Deus, eu não estava nele. Eu sempre soube instintivamente pela palavra de Deus que Deus é real, que eu possuo uma alma, que a vida é breve, chegará ao fim, eu logo prestarei contas ao meu Deus. Quando foi que eu me desviei, me transviei deste caminho e entrei em um outro caminho? Eu precisei entrar nesse caminho para abandonar a minha crença em Deus, o meu temor em sua palavra, santo é claro, a busca pelo Senhor. O início disso se deu quando eu comecei a ignorar a consciência espiritual. Por quê? Porque para poder viver a minha vida longe de Deus e cometer os meus pecados, aquelas coisas que vão contra a voz da consciência, eu preciso crer, imaginar que Deus não existe, eu preciso sufocar a minha consciência. Você já fez isso? Em meu coração, dentro de mim, em meu pensamento, eu preciso ignorar a Deus para poder seguir em frente em qualquer pecado que eu cometo. Porque Deus, mais uma vez, colocou dentro de mim esta consciência que funciona como um inspetor, um juiz, que me diz quando eu estou me afastando de Deus. E para que eu me afaste dele, eu preciso abafá-la e brigar com ela para seguir em meu pecado. Como foi que aquele jovem, aquela pequena menina, aquele pequeno rapaz que cresceu de uma maneira tão gentil, educada, limpa, de repente, na adolescência ou no início da juventude, se tornou um jovem, uma moça sensual, depravado, duro,
difícil e rebelde, tão diferente do que era, do que foi ensinado, do que aprendeu, como que do nada, de repente, a resposta está aqui. Ele ignorou a voz de Deus. Ela colocou de lado a voz de Deus. Ela entrou neste caminho de ignorar ao Senhor. Por quê? O que levou a isso? O que levou essa pessoa a adotar um comportamento duro, rebelde contra Deus, contra qualquer valor ou princípio? De que maneira aquela pessoa se enveredou por um caminho de mentira, dissimulação, ou se torna uma pessoa tão extremamente materialista e tudo que consome a sua mente é o aqui, o agora e nada mais. Ele não era assim, ela não era assim. O que aconteceu? Bem, ele sufocou a mente. Eu comecei a ignorar as moções da consciência e lançar fora, e sufocar e abafar. Há muitos métodos para fazermos isso, não é? E assim, conforme o tempo passou, porque essa pessoa tomou gosto pelo pecado, então eu passo agora a dar ouvidos à mentira deste mundo. Eu abraço este mundo. Esse mundo me diz que, de fato, Deus não existe, a ciência provou isso, então isso me agrada muito, eu abraço isso. Eu comecei a ignorar a Deus lá atrás, mas agora eu tenho uma justificativa científica, entre aspas. Eu começo a abraçar a mentira deste mundo que diz que Deus não se importa com os nossos pecados, que no final das contas Ele não é santo, coisa nenhuma, que Deus é apenas amor, e que no final das contas todo mundo vai ser recebido, que Ele não é justo, que sua lei não é santa, e nada disso. Eu abracei essa mentira. Tudo começou quando eu entrei por este caminho. Como foi que essa transformação aconteceu? Essa pessoa que temia a Deus se afastou cada vez mais do seu Criador. Eu preciso entrar para dentro desse caminho. Eu não estava lá. Ouça com calma, é muito gráfica a ilustração aqui. Há um caminho, diz o Espírito de Deus, através de Salomão, que ao homem parece direito, cujo fim dele são os caminhos da morte. Tudo começa assim, diz Salomão. Deixe-me tentar relatar para exemplificar isso. Cresci em um lar evangélico, dentro da igreja basicamente, ouvindo a palavra de Deus toda semana, ao longo da semana. E Deus, pela sua palavra, Ele fala à nossa consciência. Oh, queridos amigos, mas o pecado tinha uma força muito maior. Eu precisei lutar com esta voz, ignorá-la e entrar dentro desse caminho, para dentro dele, um caminho de ignorar a Deus. E conforme eu seguia por este caminho, mais força eu tinha para jornar nele e mais habilidade eu tinha para cessar, apagar, silenciar a voz do Senhor na minha consciência. E porque eu estava na igreja todos os domingos, terças, quartas-feiras, fins de semana, e tinha que ouvir a palavra de Deus, eu me tornei um expert em abafar a palavra de Deus em minha consciência. Talvez você seja hoje também um. E a palavra de Deus fala e te repreende e te diz da tua necessidade urgente de buscar o Salvador, mas isso já não move teu coração e a tua mente. Eu já estou jornando nesse caminho de ignorar a Deus há algum tempo. E assim nós seguimos por nossos anos, e a palavra de Deus continua falando à nossa mente, e eu sigo sufocando. E você ouve a palavra de Deus, eu estou falando sobre mim. E terminando o culto, quantas vezes ia alegremente para a boate? Interessante, não é? Que nós chegamos a um ponto de estar na presença de Deus, ouvir sua palavra, lidar com coisas gloriosas e ao mesmo tempo chafurdar no lamaçal do pecado. Por quê? Como pode? Como alguém consegue isso? Ele entrou nesse caminho de ignorar a Deus para viver os seus pecados. Mas esse caminho que nós escolhemos de ignorar a Deus e a palavra de Deus, em um determinado momento, nos diz Salomão, ele bifurca em muitos caminhos. Observe como o pensamento se desenvolve. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Bem, os anos passaram, eu já não sou mais uma pequena criança.
5 anos, 9 anos, 11 anos. A adolescência chegou, a juventude, talvez a meia-idade já está avançando. E aquele meu caminho que eu escolhi lá atrás de gradativamente ignorar a Deus e criar meus métodos para silenciar a voz de Deus em sua palavra, a minha consciência, tomou força em mim. E esse caminho já me levou para uma distância grande de meu Criador. Eu já fiz, pensei, me envolvi e lidei com coisas tão desagradáveis a Deus já por muito tempo. Isto é, eu me aprofundei na prática e no gosto pelos meus pecados. Esses pecados agora eles não me assustam mais. Eles se tornaram normal. Na primeira vez eu precisei fazer, pecar, mentir, o que quer que fosse, suando, tremendo, brigando com a consciência para ir para o meu pecado. Mas com a prática, aos poucos, isso se tornou normal. Eu me institucionalizei no pecado. Eu já andava bem nesse caminho. Eu sabia como trilhá-lo. Não feria mais minha consciência. Os meus pecados e ambições já ditavam as coisas da minha vida na adolescência, que eu queria ser, fazer, ter, experimentar e buscar. Então este caminho que eu escolhi um dia de ignorar a Deus, ele começou de repente a se bifurcar, trifurcar, quadrifurcar diante dos meus olhos. Por quê? Porque agora, nessa altura da minha vida, como um jovem ou em meia-idade, eu sou empurrado naturalmente pelo fluxo da vida a fazer certas escolhas, tomar certas decisões e assumir certas posturas. Eu não posso ficar mais em cima do muro, as pessoas me veem, eu não sou mais uma criança para elas me tratarem de maneira infantil. Eu tenho que ter minha posição, eu tenho que me definir, eu tenho que tomar uma atitude e assumir isso. E a vida começou a se impor sobre mim. E assim, depois de sufocar a consciência espiritual por tantos anos e a me satisfazer em meus pecados, eu faço certas escolhas que, por fim, me levarão a acelerar nesse caminho e a desembocar em um abismo e a ser condenado por Deus por meus pecados. Você entende o que eu estou dizendo? Que caminhos são esses? Nós já não estamos mais no caminho. O caminho é ignorar a Deus. Eles já bifurcaram. É temerosamente chamado aqui de caminhos que conduzem à perdição eterna, à morte. Permita-me sugerir, e espero que você concorde comigo, não estou retirando da imaginação, mas da palavra de Deus, da experiência, alguns destes caminhos que se bifurcam diante de nós, depois de algum tempo ignorando a palavra de Deus, ignorando a mensagem que diz que nós somos pecadores diante de um Deus santo e devemos nos reconciliar com o nosso Criador enquanto há tempo e buscar em Cristo Jesus o perdão e uma nova vida. Que caminhos são esses? Bem, um desses caminhos que irá logo conduzir à morte é o caminho da ignorância e descuido espiritual. Eu não mais penso sobre a alma como antigamente. Eu passo a ignorá-la. Eu começo a deixar de lado, deixar de pensar no fato de que a morte vem e um dia a alma se apresentará diante do Criador. Eu começo a viver sem pensar mais nisso. Eu não quero que ninguém fale sobre isso. Eu não quero estar com pessoas que ficam com essa conversa. A morte, o fim da vida. Eu quero pensar que eu vou viver para sempre. E eu vou usar cosméticos que me dão esta sensação de que eu não vou envelhecer e que eu posso ser jovem para sempre. Eu não quero falar sobre morte. Eu empurro para o lado esta verdade, este fato absoluto da vida, que a morte chegará. O caminho da ignorância e do descuido espiritual. Quantas vezes a ignorância espiritual é usada por alguém como desculpa para negligenciar a religião? Eu não conheço muito estas coisas da Bíblia. E eu me mantenho em um estado de semi-ignorância espiritual. Eu conheço, mas eu não quero me aproximar muito porque eu sei que isso pode me comprometer de alguma maneira. E eu já não tenho mais interesse com as coisas de Deus como antes. As demandas da vida e do trabalho e da carreira se impõem sobre mim. Eu preciso progredir materialmente, eu preciso aproveitar a vida, eu não tenho tempo para Deus agora, eu tenho minhas ambições, eu preciso alcançá-las, mas o fim deste caminho, diz a palavra de Deus, é a morte. Sim, é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma?
condenada naquele grande dia. O fim deste caminho é a morte. Querido amigo, a palavra de Deus diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o teu Deus em arrependimento, em clamor, enquanto Ele está perto. Porque é um momento na vida de uma pessoa que se afasta propositadamente de Deus, em que você não encontrará mais a Deus. Não que Ele não esteja ali, mas você não sentirá qualquer interesse ou desejo. Aquilo que você tinha já não existe mais. Sua consciência espiritual foi tão cauterizada. Este mundo e o teu coração rebelde te dominam. Busque a Deus, diz ele. Saia desse caminho. Busque ao Senhor enquanto é possível, enquanto este caminho de ignorá-lo não bifurca em algum momento da vida em um caminho que lhe levará em velocidade à morte, à condenação. Há um outro caminho, outra bifurcação daquele velho caminho de ignorar a Deus. Vamos chamá-lo de caminho do materialismo e dos interesses terrenos. Bom, esse é um caminho que parece muito agradável, não é? Muito aprazível. E parece ser certo, porque agora eu tenho bens. Eu alcancei um patamar razoável, econômico em minha vida, eu tenho um certo conforto, um certo poder aquisitivo que me traz certa segurança e tranquilidade. E eu tenho a possibilidade de uma medida de afluência e estas coisas me ocupam. E naturalmente, porque eu tenho um poder aquisitivo, eu tenho um trabalho seguro, então eu me sinto mais seguro. Claro, eu posso pagar meu médico ou um advogado, e eu posso lidar com certas coisas que afligem todas as pessoas, assim eu me sinto mais tranquilo. E por isso eu não tenho tempo para pensar sobre o meu Criador. Mas a palavra de Deus diz mais uma vez: que adianta ter tudo isso e perder a alma? Um dia você estará na presença de Deus, e eu também. E você deixou de fora desse seu cálculo Deus, a alma, e calculou tudo muito bem, como investir os teus bens nos próximos anos, onde você vai estar, o que você vai ter, quanto você terá ganhado e construído, e você deixou de fora calcular o que é mais importante, a alma, a eternidade, entrar na presença do Senhor. Deixe-me citar um outro caminho, trieiro, que aquele velho caminho bifurcou. Um caminho que conduz à morte é o caminho da sensualidade, dos prazeres da carne. Uma pessoa cativada e dominada pela sensualidade. Bom, eu não tenho muito dinheiro, nem muita escolaridade, nunca viajei muito, mas o que me apraz são essas coisas sensuais. Eu posso tê-las e vê-las e buscá-las, eu me alimento delas. Eu sei que essas coisas são desagradáveis a Deus, me afastam de Deus, mas eu sou dominado por elas. A indulgência física, não é? Seguir o Senhor Jesus Cristo, buscar a salvação é uma perda muito grande, porque eu tenho imenso prazer nestas coisas que eu sei serem desagradáveis a Deus, mas o fim delas é a morte, porque o salário, a paga do pecado é a morte, é a condenação. Há ainda mais um caminho que eu posso mencionar. É um caminho garantido, certo, seguro para a condenação. É o caminho da hipocrisia na religião. Tendo ouvido o Evangelho tantas vezes e ignorado o Evangelho tantas vezes, sufocada a minha consciência espiritual quando eu ouço a palavra e Deus fala comigo de maneira pessoal e eu finjo que não é comigo, eu passo a responsabilidade para outra pessoa, eu digo, haverá uma outra oportunidade de ouvir essas coisas, deixe-me terminar de aproveitar o que eu tenho que aproveitar, resistindo à voz do Senhor, terna, bondosa e misericordiosa no tempo chamado hoje, agora que eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então eu entro para dentro desse caminho, ele se bifurca. Eu me torno um evangélico hipócrita. Bem, há um evangélico egocêntrico, é claro, não convertido, que vai à igreja e com assiduidade se envolve em tantas coisas religiosas para ganhar algo de Deus.
algo para esta vida, uma bênção para esta jornada apenas. Esse é um tipo de caminho de morte, tratar a Deus como um gênio da lâmpada, buscar de Deus algo somente para esta vida. Mas por outro lado, há o religioso hipócrita, nós aprendemos sobre isso na palavra de Deus. E esse religioso hipócrita, ele pode participar de todos os deveres da religião, se envolver com a causa de Cristo, ouvir o Evangelho tantas vezes, mas ele não recebe esta verdade em seu coração e não é transformado por ela. E de vez em quando a consciência lhe dá uma pontada mais aguda, esse evangélico irá fazer um esforço religioso mais forte do que o anterior. Ele dirá: eu vou começar uma campanha então. Eu vou me negar isso e negar aquilo, acordar de madrugada, e depois que eu passar por isso, então eu me sentir tranquilo, eu volto ao meu velho caminho. Mas tudo não passa de mera religiosidade. E esse é um caminho, uma conduta que por fim conduzirá ao julgamento. Porque veja o que a palavra de Deus declara em Mateus capítulo de número 24, versículos 50 e 51. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo aqui. Mateus 24, 50 e 51, o Senhor Jesus dizendo: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deixa-me mencionar um outro caminho. Um caminho para dentro do qual uma pessoa pode bifurcar ao ignorar a Deus, o caminho que leva à condenação. Bem, esse é o caminho muito popular, muito trilhado, batido, da opinião pessoal em questões espirituais, no lugar de ouvir o que Deus diz em sua palavra. Eu entro no caminho de ignorar a Deus no meu coração, para praticar os meus pecados. Então, estas verdades bíblicas claras, diretas, incisivas, elas se tornam um obstáculo diante de mim. Porque elas me julgam, elas me dizem que eu sou um pecador, que eu estou errado. O que eu faço então? Eu troco a palavra de Deus por minha opinião. Há uma classe de pessoas que lida com as verdades sobre Deus, sobre a alma, caminho para o céu, de uma maneira muito deficiente, meus amigos. Porque elas baseiam tudo em seus próprios juízos, naquilo que elas pensam sobre Deus. Mas eu penso que Deus é, e lá vem uma declaração, uma definição distante da palavra. Mas eu acho que Deus isso e aquilo mais. Para elas a verdade sobre Deus, sobre a alma, sobre o céu, é uma questão de opinião. O que eu acho, o que eu penso. Mas, queridos amigos, quer nós opinemos algo sobre uma crença, uma prática, a opinião de cada homem não é lei para cada homem. A base da verdade é definida por Deus. O Senhor Jesus Cristo um dia disse, ou em sua oração sacerdotal em João capítulo 17, santifica-os, ó Pai, em tua palavra, a tua palavra é a verdade. É Ele quem estabelece a base da verdade. É Deus quem declara em sua palavra e não a opinião pessoal de cada um sobre Ele que conta. Esse é um caminho que leva ao desastre, à morte, à condenação. Ignorar o que a Bíblia afirma a respeito dessas coisas lhe custará a alma. Esse é um caminho certo para a condenação. Recorde essas palavras. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há também um outro caminho que conduz à morte eterna. É o caminho das reformas morais, parciais e do falso zelo. É aquele caminho que diz, eu vou fazer o meu melhor para Deus, para ser salvo, e Ele vai me aceitar. Qual é o pai que exige do filho uma coisa absurda? O que ele fizer pela metade está bom, é maravilhoso, eu estou fazendo o meu melhor para Deus. E Deus vai me aceitar, baseado na minha sinceridade. O que uma pessoa quer dizer quando ela diz, eu estou fazendo o meu melhor para Deus? Significa que ela está fazendo algo por sua alma, mas não aquilo que Deus determinou que ela deve fazer por sua alma. Esse é um caminho que conduz à morte. Fazer muitas coisas maravilhosas na religião, mas
exatamente aquilo que Deus requer, eu ignoro. Me recordo, há uns 28 anos atrás, quando eu estava estudando para o vestibular, e uma professora de português dando algumas dicas sobre a prova do vestibular, ela dizia: olha, meus amigos, a principal causa de nota baixa nessas questões aqui é que a maioria dos alunos, embora saibam, tenham conhecimento sobre a questão, eles escrevem e simplesmente não respondem a pergunta que foi feita. Já passou por isso? Você fala tantas coisas a respeito daquilo e a pergunta não foi respondida. Fazer tantas coisas maravilhosas no reino de Deus, mas não aquilo que Deus claramente, verbalmente, disse que deve ser feito. Arrependei-vos de vossos pecados e crede no Evangelho. Esse é um caminho que conduz à morte. Esse é um paraquedas que não se abre no pulo. Esse é um caminho que conduz à eternidade longe de Deus. Deus não nos aceitará em nossos termos. Nós somos pecadores, nós somos os ofensores, Ele é a parte ofendida, Ele é o Deus Santo, a Ele pertence o céu e a salvação, e Ele abre esta porta e diz: o caminho é este. Eu digo: não, eu vou passar por um caminho melhor, eu vou cavar o meu próprio caminho. Porque nós somos assim, porque nós chegamos a este ponto, porque lá atrás eu aprendi a ignorar a palavra de Deus em minha mente. Eu entrei nesse caminho. E há um outro caminho ainda que termina na condenação. Bem, há muitos caminhos, na verdade, nosso tempo corre. Mas eu devo mencionar um caminho amedrontador. Queridos amigos, o engano, somente é engano quando você acorda para a realidade e percebe que se enganou, na verdade, e descobre que agora é tarde. Esse é o caminho. Eu achava que todo mundo estava certo, que meu coração estava certo. E assim eu fui guiado por estas coisas que eu senti e pensava. Você já passou por uma situação assim? Em se enganar, e no momento em que você abre os teus olhos e percebeu o engano e que era tarde, não havia como resolver mais e voltar atrás, que tristeza, que decepção, em alguns casos, angústia. O que é a culpa? A culpa é quando o temor e a vergonha se encontram. Se eu me sinto culpado de algo, mas não há um temor da condenação de Deus, isso é apenas remorso e não arrependimento. Se eu me sinto culpado de algo, eu não sinto a vergonha do que eu fiz, não houve verdadeiro arrependimento. Querido amigo, o que eu estou tentando fazer nesta noite é apelar à tua mente racional. Se você de fato crer que esta é a palavra de Deus, ouça o que o Senhor está dizendo aqui. Considere onde você se encontra nesse caminho para a eternidade. É amedrontador, não é? É terrível abrir os olhos na presença de teu Criador e ver como na luz clara do dia, que enquanto você abafou a sua consciência sobre a verdade de Deus, do arrependimento, do Evangelho, e descobrir naquela hora que tudo era real, que tudo era verdade. Sabe qual será a maior surpresa no céu? A maior de todas, estarrecedora, é descobrir naquele dia que aquilo que Deus disse aqui é exatamente o que será. Nossa tendência é tentar mudar, esticar, diminuir, ampliar, alegorizar. Essa será a maior surpresa. E é baseado nessa autoilusão, neste autoengano, que nós seguimos longe de Deus. Nós esticamos ou diminuímos ou colocamos água no feijão da verdade. Não é bem assim, não é possível. Não pode ser, não é tudo isso. Quão triste descobrir na eternidade que Deus sempre disse a verdade
e sempre anunciou com clareza, e que é de fato exatamente isso, que se eu colocar em Jesus Cristo a minha confiança para a eternidade, e diante de Deus reconhecer a minha pecaminosidade, confessar a Ele os meus pecados, eu serei salvo, serei perdoado, e eu pareço não ter crido nisso por tantos anos. Não pode ser, é maravilhoso demais para ser a verdade. Meus queridos amigos, em contraste com esse caminho que conduz a muitos caminhos de morte, há também um caminho único que conduz à vida. Abra comigo no Evangelho de João, está no capítulo 14, no versículo de número 6, nós lemos estas palavras. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, no grego é egoimi, eu mesmo, minha pessoa, sou o caminho que conduz a Deus. Veja, entenda o que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo, eu sou um dos caminhos que conduzem à vida eterna com Deus. Ele não está dizendo, olha, eu conheço o caminho, me siga, eu posso indicar para você, eu levarei você ao caminho. Não, ele está dizendo, eu mesmo, a minha pessoa, o meu ensino, a minha vida, a minha morte sacrificial no lugar de pecadores. O caminho que leva a Deus. E se você se recorda das lições de gramática e sintaxe da língua portuguesa, ele está usando um artigo definido masculino singular. O caminho, não um dos caminhos, queridos amigos. Você já parou para pensar que nenhum fundador de uma grande religião, Buda, Maomé e tantos outros, jamais deu a si mesmo esse título? Eu, queridos discípulos, sou o caminho para Deus. Você nunca ouvirá isso. O que você ouve é, nas religiões ocidentais e orientais, faça isso. Aprenda esta técnica, este dom, e ele será o caminho para você, para Deus. O caminho para Deus são boas obras. O caminho é a caridade. Sem caridade não há salvação. É a meditação e você transcende as barreiras desta vida material terrível. Faça isso, faça aquilo e te levará a Deus. Mas aqui está o Senhor Jesus Cristo reivindicando ser Ele próprio. Perceba. O caminho, a jornada, o meio, seguro, certo, tão seguro quanto o caminho de ignorar a Deus conduz à morte. Crer no Senhor e ir a Ele como um pecador arrependido lhe conduzirá, por fim, à luz eterna, à vida eterna com Deus. A escuridão se aproxima, é a morte. O pecado nos segue muito perto, e ele nos encontrará, os nossos pecados nos encontrarão. É como uma flecha que foi lançada apontando para o nosso coração, e lá vem ela com toda a velocidade. Em um determinado momento ela chegará, a morte, os meus pecados, a condenação. Mas tão certo quanto isso, é que se eu for ao Senhor Jesus Cristo, e confessar a Ele o meu pior, e clamar por seu perdão e amor, eu serei salvo. Eu serei perdoado. Eu, diz o Senhor Jesus, eu sou o caminho que conduz à vida eterna. Se você está nele, você está nesse caminho. Ele é a verdade, não uma verdade entre muitas, mas a verdade é que explica todas as coisas. Me recordo lendo a biografia de um matemático da Universidade de Oxford que buscava um cálculo matemático que explicasse toda a realidade. O Senhor Jesus Cristo é esse cálculo. Cristo mais nada igual a tudo. Cristo mais o meu pecado igual a perdão. Cristo mais o meu vazio e condenação igual à vida eterna. E Ele é a vida. Ter o Senhor e o seu perdão. Vida agora. Vida real. Vida que flui de dentro, uma nova vida, uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira, um verdadeiro sentido e propósito. Então, a vida eterna. Eterno não só em tempo,
em distância, mas em qualidade, vida sem a marca e o poder do pecado, viver para Deus. E começa aqui em comunhão com Deus e resposta às minhas orações, uma alegria que perpassa a alma, e uma certeza, uma paz, e acordar e saber que, ainda que eu morra este dia, eu não morrerei, porque eu estarei com o Senhor. Não é maravilhoso? Disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tão certo quanto aquele. Queridos irmãos, queridos amigos, em que ponto você se encontra nesta jornada da vida? Mesmo agora aqui parados, sentados, ela está em movimento. Você está no caminho de ignorar a Deus já há meses, anos, décadas? Ou você já entrou em uma rota acelerada que rapidamente, em pouco tempo, te levará à morte e à condenação? Onde você se encontra? Mesmo aí onde você está, se você foi tão longe de Deus, muito, muito longe, clame a Ele, no lugar onde você se encontra em tua vida, nesta jornada, um clamor da fé, um clamor de arrependimento sincero, uma entrega real. Lance-se sobre a misericórdia do Senhor Jesus, e Ele te salvará. É certo, é garantido, é Ele quem garante, o Senhor Jesus. Eu espero que você tenha compreendido isso. É tão claro, querido amigo. Você o busca desta maneira em arrependimento. Você é encontrado por Ele, salvo, perfeitamente salvo. Ele te faz saber que Ele te amou, que Ele te salvou. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus gracioso e Pai de misericórdias, quão maravilhoso este caminho. O caminho aberto pelo Senhor Jesus em seu corpo, em sua vida, naquela cruz. Quando Ele tomou voluntariamente sobre si toda a culpa, a pena, pagando para aqueles que um dia o buscariam. A liberdade, o perdão, a vida eterna. Senhor, é maravilhoso saber que milhões de homens e mulheres, crianças e adolescentes, deixaram o caminho da rebelião, do pecado, e se lançaram sobre Cristo, o caminho que os levou um dia à vida eterna, onde estão agora com o Senhor. Graças te damos, nós te rogamos, move em corações nesta noite, chama, Senhor, e atrai pessoas ao teu amado Filho, para a redenção, para a nova vida em Cristo Jesus. Nós te rogamos isto em nome dele e para o teu louvor, ó Pai. Amém.